Zero enrolação, aqui a gente já parte para ação e já começa a falar dos adoçantes artificiais e adoçantes naturais, mais considerados como edulcorantes, aí você vai ler nos rótulos e tudo mais, e aqueles que promovem o sabor doce na boca e nas receitas. Sim, no meu tempo existiam dois tipos só de adoçante, que era o de gotinha, que é a sacarina exclamato, e o aspartame, que é o de saquinho. E, lógico, a indústria alimentícia já usava o acesulfame-K, tinha o Taqual, que ninguém sabia do que era feito, que era para forno e fogão, enfim, maravilhoso. Porém, gente, olha que péssimas opções a gente tinha antes, né? Que hoje são considerados a pior classe dos adoçantes são esses dois, o aspartame e a sacarina com o ciclamato, tá, gente? A sacarina, hoje, ela é ainda mega usada nos refrigerantes e nos sucos de caixinha, para quem me perguntou isso. O ciclamato também, o aspartame ainda hoje, ele é considerado o adoçante mais usado do mundo, ok? E eles estão relacionados a doenças gravíssimas e seríssimas, tá? Como desordens metabólicas, toxicidade, aumento do câncer, hipertensão, mal de Alzheimer, tá, gente? Dores de cabeça, mal-estar, vômito, diarreia. Nas grávidas, diminui o crescimento no bebê, aumenta o risco de aparecimento de tumores malignos, enfim. Estou falando da sacarina, do ciclamato, do aspartame, do acesulfame-K, enfim, esses adoçantes mais antigos, que são antigos, logo possuem artigos científicos de longo prazo, ou seja, esses adoçantes, eles já foram muito estudados e muito condenados. Os adoçantes mais modernos, eles não têm esses estudos a longo prazo, logo eles não têm comprovação de que fazem mal. Ou seja, daqui a um ano a gente volta a conversar, tá, gente? Porque tudo isso que eu posso dizer hoje pode estar completamente errado. Eu lembro que na minha época de faculdade deu um boom no adoçante, assim, que era tipo, uau, gente, é natural, vem da cana-de-açúcar, é modificado, que é sucralose. Vamos falar um pouquinho da sucralose. De uns tempos para cá, a sucralose vem sendo massacrada. Vários vídeos de vários médicos famosos daqui, lá de fora da gringa, falando, pelo amor de Deus, a sucralose, ela foi inventada por pesquisadores que estavam pesquisando uma forma nova, um inseticida novo, um veneno novo, colocaram na boca, provaram, viram que tinha um saborzinho doce e resolveram comercializar para todo mundo aí. Verdade essa história, gente? Os pesquisadores colocaram inseticida na boca? Não. A verdade é que é o seguinte, existia mesmo um grupo de pesquisadores que eles estavam tentando modificar a molécula de sacarose. Sacarose, todo mundo entende que é sacarose, né? Açúcar, açúcar. E eles estavam querendo modificar, fazendo com que essa molécula não fosse tão prejudicial à saúde. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um processo chamado cloração seletiva da hidroxina da sacarose, blá, que grego isso, né, gente? Mas nada mais é do que eles modificaram a molécula injetando cloro dentro da sacarose. Isso faz com que a sacarose, toda mascarada, vestida de uma fantasia muito louca, entre dentro do nosso corpo. A sacarase, que é a enzima responsável por quebrar a sacarose, olha para ela e fala, cara, não sei se é você, não sei se não é você, e pá, não é você. Ela não reconhece a sacarose. Essa sacarose nova, que é chamada de sucralose, ela não reconhece porque ela tem cloro no meio, né? Ela não tem uma composição perfeita dela intacta, né? Isso faz com que, lógico, ela não quebre, logo o nosso corpo não absorve, logo o nosso corpo elimina. Verdade? Que bom, né, gente? Final feliz. É final feliz mesmo? Verdade? Porque tudo aquilo que nosso corpo não reconhece prejudica radicalmente a nossa microbiota. Isso eu já falei em outros vídeos aqui, toda hora eu falo para vocês o quanto que é importante a gente ter o equilíbrio da microbiota, que são os micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino, tá? Composto basicamente por bactérias. Essas bactérias, elas fazem todo o processo de putrefação e todo o processo de quebra e, enfim, do residual do alimento para nós e tudo mais, né? E ela se comunica diretamente com o nosso cérebro, pode até, de repente, causar alguns probleminhas aí sérios, desordens metabólicas, hormonais, problemas de gases, tontura, dificuldade de concentração, tudo isso já foi detectado na sucralose. O último estudo da Unicamp mostrou
os perigos de se aquecer a sucralose para mais de 90 graus, tá, gente? Mais de 90 graus a gente começa a eliminar substâncias tóxicas causadoras de inúmeros problemas à saúde. Fechamos a sucralose, vamos para os polióis, que são os álcoois de cereais. Super difícil, tá, gente? Tem muito mesmo. Eu vou falar só de alguns deles, porque a gente não tem todos no mercado, tão fácil acesso, então não tem por que a gente ficar batendo martelo numa coisa que quase que não existe. Sorbitol, xilitol, maltitol, isomalte, lactitol, manitol e o eritritol. Eu tô resumindo, tá, gente, para vocês, porque existem mais, tá? Vamos separar o seguinte. Sorbitol e manitol, aqueles adoçantes que são usados em produtos dietéticos, principalmente chocolate diet, eles causam diarreia, eles são laxantes, tá, minha gente? É por isso que quando a gente come um chocolate diet em muita quantidade, nem precisa ser em muita, tá, gente? Já dá aquela soltadinha no intestino, né? Isso é bom? Não, isso é péssimo. Desequilibra a microbiota, novamente. E tem uma série chamada de maltitol. O maltitol, ele é laxativo, que nem o sorbitol e o manitol. Mas ele tem um índice glicêmico quase que igual à sacarose, quase que igual ao açúcar. Gente, estou falando de uma coisa muito grave aí, porque muito produto low carb com maltitol está sendo vendido por aí e ele tem um índice glicêmico altíssimo, tá? Tem um índice glicêmico alto, é um laxante e prejudica a microbiota, tá bom para você? Então fica de olho aí no maltitol. Xilitol e eritritol também são álcoois de açúcar, porém de vegetais. Ai, são de vegetais, então eles são naturais. Lógico que não, eles passaram por toda aí uma indústria química para chegarem até onde eles chegaram, tá? Eles não acumulam glicose no sangue, mas eles estão relacionados a desordens intestinais, tá? Lembra que o nosso corpo, quando ele não reconhece, desequilibra totalmente as nossas bactérias, elas ficam totalmente doidas e elas podem causar vários problemas, principalmente imunológicos, ou seja, de saúde em geral, né? O xilitol também é usado para o benefício da saúde bucal, reduzindo cáries, mas faz essa correlação sempre. Reduz cáries é porque reduz germes, que reduz bactérias. Isso é péssimo para o nosso intestino, que precisa dessas bactérias. E o eritritol foi considerado o edulcorante mais seguro que tem em altas temperaturas, tá, gente? Até que se prove o contrário, ele é o edulcorante mais seguro. Ainda vou falar da estévia, obviamente, tá? Eu já tive uma cliente que ela teve um problema gravíssimo com o eritritol, de alergia na pele. Ela empipocou inteirinha, ela foi internada por causa do eritritol. Então, eu não acho que ele é um santo mesmo, tá, gente? Por último, não menos importantes, aí vem o glicosídeo de esteviol, extraído da folha de estévia, mais conhecida como a estévia, adoça 300 vezes mais do que a sacarose. Nossa, do que o açúcar, né, gente? É um adoçante natural, então pode ser consumido desenfreadamente? Não, lógico, né? O primeiro contra da estévia é que ela tem um residual amargo, que não vem daquele glicosídeo de esteviol, não vem da parte docinha da planta, vem das outras moléculas da planta. Ou seja, quanto mais purificado for esse produto, quanto mais filtrado for esse produto, menos residual das outras moléculas vai ter, ou seja, menos residual amargo, que a gente chama de aftertaste, menor o aftertaste dele, tá? É por isso que algumas marcas muito boas, que fazem um processo de filtragem muito bom, marcas americanas e europeias, gente, quem quiser trazer um presente aqui pra tia, pode trazer o Estévia em pó lá da gringa. Por quê? Eles investem em tecnologia para fazer essa purificação desse produto, ok? Lembrando, a estévia em pó, ela é mais pura do que a estévia líquida, então realmente vai ter menor residual amargo na boca e em pó. Apesar de não ser hepatotóxico, apesar de não ser tóxico para o corpo, você ainda tem uma quantidade que você pode ou não pode consumir da estévia, tá? Porém, a quantidade é muito alta mesmo, é altíssima, é quase que impossível consumir o que eles chamam de limite seguro da estévia. Mas importante, eu vou dar um recado para você, naturebinha, que tá me escutando. Você que é super naturebinha agora. Ah, eu vou fazer uma hortinha de estévia lá no meu quintal e comer a folha crua ou pura. Gente, não façam isso. Uma, porque
A folha, ela tem muita toxicidade. A gente não é assim, gente, a gente sai comendo. Eu já comi a folha de estévia, mas foi só para provar, assim, e ela tem um residual amargo muito grande. Mas ultimamente a folha tem sido vendida em pó. Isso não é bom, tá, gente? Desregula totalmente os hormônios do corpo e os estudos científicos agora mostraram que causa infertilidade. Eu estou falando da folha de estévia, eu não estou falando do glicosídeo de esteviol, que é o açúcar. Quanto mais purificado, mais ele está fora, longe dessas outras moléculas que podem ser maléficas para o corpo. Me perguntaram do Splenda. Splenda é uma das marcas mais confiáveis que tem de adoçante, porque eles têm um processo de purificação e filtragem muito forte, principalmente do estévia. Por isso que o produto deles em pó tem menor aftertaste. É por isso, porque eles investem em tecnologia para fazer a purificação disso. Eles foram um dos primeiros a fabricarem a sucralose, enfim. Apesar de não aparecer no rótulo, existe sim uma mistura. Então, não é só glicosídeo e esteviol que tem lá dentro, tá, gente? É importante vocês saberem disso. Mas não existe nada, até agora, questionável e discutível em relação a isso, ok? Vamos fazer um resumão, só para fechar assim a história? Para forno e fogão, eritritol e estévia. Para o dia a dia, nenhum. Porque mesmo a estévia, ela causa um desequilíbrio da microbiota. Então, nenhum para o dia a dia. Para de vez em quando os álcoois de açúcar, que eu citei para vocês, e a estévia. E para de vez em nunca a sucralose, ok? Vamos fechar nisso. Isso inclui, lógico, né, todos os produtos aí que vai adoçante, ultimamente até os refrigerantes com açúcar estão indo com adoçante. Leiam rótulos, leiam, se interessem, é aquilo que está entrando no teu corpo. Vocês precisam saber o que está entrando no corpo de vocês, ok? Fica de olho nos meus grupos. Semana que vem a gente tem o grupo Zerei Inchaço. São 5 dias de desintoxicação Mega Blaster. Só tem mais 6 vagas, então o link tá lá na minha bio. Fica de olho, vai lá e já clica, já faz a sua inscrição. A gente tem só mais 6 vagas. E o mês que vem tem a dieta anti-inflamatória por 21 dias novamente, Plant Paradox. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês a continuação desse vídeo, que faltou falar muita coisa que me pediram, sobre a inulina, o açúcar mascavo, o mel, o açúcar de coco e os queridinhos da vez, que são o xarope de tâmara, o xarope de Yacon e o xarope de bordo. Beijo!